E se as últimas palavras de alguém pudessem de fato moldar o futuro de uma nação inteira, olha, é exatamente essa a ideia por trás de um texto antigo fascinante que a gente vai explorar hoje, os Testamentos dos 12 Patriarcas. Basicamente, são os discursos de leito de morte dos 12 filhos de Jacó. E cada um deles deixa uma última lição com uma honestidade brutal para os seus descendentes. Imagina só, cada filho de Jacó tem uma última chance de falar. E eles não medem palavras. Eles confessam seus piores pecados, apontam as tentações que quase os destruíram e ainda revelam visões do futuro. Então a grande pergunta que fica é: o que essas confissões tão cruas e essas profecias nos dizem sobre a condição humana e o destino de um povo? Para a gente entender o impacto disso tudo, vamos seguir a estrutura deles mesmos. A gente começa entendendo o que são esses testamentos. Depois, vamos mergulhar de cabeça nos pecados que eles admitem, na anatomia espiritual por trás desses pecados, no caminho para a redenção que eles traçam e, por fim, nas incríveis profecias sobre a futura liderança de Israel. Então, a ideia central aqui é muito forte. A confissão no leito de morte. Não é um simples adeus, sabe? É aquele momento em que não há mais nada a esconder. E a verdade, por mais feia que seja, é usada como a última e talvez a mais importante lição para a próxima geração. E o mais fascinante é que existe um padrão. Cada testamento segue uma estrutura poderosa de 3 atos. Primeiro, a confissão nua e crua do pecado pessoal. Segundo, o aviso moral que nasce diretamente dessa falha. E terceiro, uma visão profética do futuro. É uma fórmula que transforma o arrependimento pessoal em um guia de sobrevivência para toda uma nação. É aqui que o texto se torna inesquecível. Longe de se pintarem como heróis perfeitos, esses patriarcas expõem suas falhas mais sombrias. Então se preparem para uma honestidade que chega a ser desconfortável. Vamos começar com Rúben, o primogênito. O testamento inteiro dele gira em torno de um único ato que o assombrou por décadas, um erro que ele mesmo chama de grande iniquidade e que basicamente definiu a vida dele. E tá aí, na lata, ele confessa abertamente ter se deitado com Bila, a concubina do próprio pai. Ele não tenta justificar, não. Ele apresenta isso como o erro definidor de sua vida, um aviso muito vivo para seus filhos sobre onde a luxúria pode levar. Agora, a confissão de Simeão é diferente. O pecado dele não foi a luxúria, mas um veneno que, segundo ele, foi comendo sua alma por dentro, a inveja. E toda essa inveja era direcionada ao seu irmão mais novo, José. Ele admite que essa inveja o cegou completamente, a ponto de conspirar para matar o próprio irmão. É impressionante como ele personifica esse sentimento, chamando a inveja de um príncipe do engano que o manipulou para cometer um ato terrível. A confissão de Judá, nossa, é como uma teia de aranha, uma coisa leva a outra. Ele admite que 2 forças o dominaram, o amor pelo vinho e a ganância por riqueza. E juntas, elas o levaram a uma série de decisões desastrosas. Ele traça uma linha direta entre o vinho, o prazer e seus piores erros. Primeiro, se casar com uma mulher cananeia, Batsua, e depois, de forma chocante, se deitar com a própria nora, Tamar. Para ele, é a prova clara de como a outra indulgência simplesmente destrói o bom senso. Mas olha só, os testamentos não param só na confissão, não. Eles tentam diagnosticar a raiz espiritual dessas falhas. O Rúben, em particular, oferece uma análise bem detalhada das forças que, segundo ele, levam a juventude ao erro. O Rúben não apenas confessa, ele detalha o que acreditam serem os 7 espíritos do engano que atacam a alma. É, na prática, um antigo guia de campo para as fraquezas humanas, identificando tudo, desde a luxúria e a gula até o orgulho e a mentira. E quem estaria por trás de tudo isso? Uma figura central do mal chamada Belial. Dá para pensar nele como o grande vilão, o poder que orquestra a tentação. Para os patriarcas, lutar contra o pecado não era só uma batalha interna, era lutar diretamente contra a influência desse tal de Belial. Ok, depois de colocar o dedo na ferida desse jeito, os patriarcas também mostram uma saída. Os conselhos deles não são abstratos, pelo contrário, são baseados nas próprias experiências de arrependimento e superação. Eles oferecem um guia bem prático para a virtude. Rúben mostra que arrependimento de verdade exige disciplina. O cara ficou 7 anos de luto pelo que fez, sem beber vinho, sem comer carne. Simeão diz que a cura para a inveja é o temor a Deus. E Sacar defende a simplicidade de coração, ou seja, viver sem maldade.
E Zébulon ensina a lição final: a compaixão é a chave de tudo. E para fechar, os testamentos olham para o futuro. Embora muitos dos patriarcas façam profecias, as mais importantes e detalhadas vêm de Levi e Judá, cujas tribos estavam destinadas a ter papéis centrais na história de Israel. Essa comparação aqui é a chave de tudo. Os testamentos prevêem uma liderança dupla para Israel. A tribo de Levi receberia a autoridade espiritual, o sacerdócio, responsável pela lei e pelos sacrifícios. Já a tribo de Judá, por outro lado, receberia a autoridade real, a monarquia, o governo terreno. E aqui vem o pulo do gato da profecia. Nas palavras do próprio Judá, o reino terreno é colocado abaixo do sacerdócio. Isso cria uma hierarquia bem clara. A autoridade espiritual de Levi tem prioridade sobre o poder político de Judá. É uma ideia que moldaria o conceito de liderança em Israel por séculos. No fim das contas, a gente fica com esta pergunta. Seriam os testamentos dos 12 patriarcas um guia para a vida moral, uma espécie de mapa para a gente evitar os erros do passado, ou seriam um aviso profético, uma previsão sombria de que, apesar de todas as advertências, as futuras gerações estavam destinadas a repetir esses mesmos pecados, só que numa escala muito maior? A resposta talvez esteja em algum lugar no meio das duas coisas.